Então, muito boa noite a todos. Hoje estou aqui nesta conversa informal aqui com o meu amigo Augusto Miguel. Para quem não me conhece, o meu nome é Cristina Húngara, tenho 54 anos. Uh, o que é que queres, Miguel? Queres colocar os teus fones? Saíste, caiu. Mas ele já vai entrar. Então, estou aqui, meu nome é Cristina Unger, tenho 54 anos, estou a falar-vos aqui da cidade de Ovar, junto à Praia do Furadouro, e hoje tenho aqui uma pessoa muito querida para mim. Quem é o Miguel, o Augusto Miguel Teixeira, e ele caiu, mas com certeza vai voltar a entrar, já está aqui, deixa-me admitir. Ok. Desculpem, problema Tranquilo, técnico. amigo, tranquilo. Pronto, Problema técnico. estava só a fazer a apresentação. Já me apresentei e pronto, estava a dizer que estou aqui na cidade de Ovar, junto à Praia do Furadouro. O Miguel está do outro lado do rio, está em Matosinhos, não, Santo Tirso, Então, Santo Tirso. Há amizades que atravessam décadas, ainda agora estávamos a conversar um bocadinho antes de irmos em direto, e nós já nos conhecemos, vai fazer para o ano 40 anos. Nós éramos jovens atletas, fomos colegas na seleção júnior de voleibol e, e o Miguel continua a ser esse exemplo de força e de determinação, com uma história incrível, poderosa, de um homem que deixou Portugal, o país dele, recomeçou do zero, ele já vai contar, no interior do Amazonas, em condições bem difíceis, reconstruiu a própria vida até alcançar uma estabilidade que muitos chamariam de vitória e que ele simplesmente chama de luz, paz e renascimento. Ele é um empreendedor nato, é um ser humano de caráter gigante e alguém que prova com a sua trajetória que quando há vontade, quando há humildade e fé, tudo é possível. Então, preparem-se, hoje vamos conhecer uma história real de coragem, de reinvenção e de fé. Miguel, apresenta-te e diz-nos quando tu decidiste deixar o teu país, e partir para o Brasil, o que é que te moveu, por dentro? bem, antes de mais, boa noite. Obrigado aí, Cristina, pelo convite. E obrigado a vocês que também estão aqui a assistir, né? Porque não é toda a gente que se predispõe a este horário, podia estar a fazer outras coisas. Estar aqui a assistir a uma live, então já mostra que são pessoas que têm vontade de fazer alguma coisa diferente. Então, a pergunta foi quando é que eu decidi ir para o Brasil, né? Eu Sim, antes disso, na realidade, eu fui para o Brasil no final de 2010. Mas antes disso, queria falar que a minha ida para o Brasil não foi uma ida muito planeada. E se eu meter aqui algumas palavras assim meias brasileiradas, perdoem-me, porque eu morei lá 15 anos e acabei de voltar há um ano e ainda me saem assim umas brasileirices no meio da conversa, umas palavras que eu tive que adaptar lá e agora não me saem da cabeça. Ah, eu fui para o Brasil em 2010, no meio do período mais conturbado da minha vida. Isto porque e vai um pouco em torno a esta história, porque se eu fui capaz, eu não sou diferente de ninguém, nem nenhum de vocês, com certeza, nem da Cristina, uh, acho que se eu consegui dar a volta por cima, qualquer pessoa consegue. E porque eu realmente saí de um problema pessoal muito difícil, que poucas pessoas conseguem, que eu no ano de 2008 fiquei viciado no jogo, ou seja, eu estava num período super, super difícil da minha vida, em que eu fui viciado no jogo de casino, como qualquer pessoa vai lá para se divertir, acabei por ganhar, e depois fiquei a achar que eu era o melhor do mundo, que ia ficar rico imediatamente, e acabei por perder o que eu tinha ganho e por perder tudo o que eu tinha praticamente nessa era, misturado com uma separação, aquilo deprimiu-me bastante. E então, no verão de 2010, eu fui para a Espanha trabalhar e tirar um bocado os pensamentos daqui desta situação. E sempre fui um apaixonado pelo Brasil. E como no Brasil não tinha casinos, pelo menos legais, e eu disse: é para lá que eu quero ir. E comecei à procura de uma oportunidade. Entretanto, era especializado em franchising, em transformar em empresas em franquias em franchisings, no caso, e pronto, então surgiu um convite, depois de muita insistência da minha parte, para ir trabalhar para Manaus. Então, para responder à tua pergunta, foi isso. Em 27 de novembro de 2010, eu fui.
viver para Manaus. Mas antes porque nós conhecemos-nos quando tínhamos 15 anos, 16, e até tu ires para o Brasil, o teu percurso foi como aqui? Eu comecei a trabalhar cedo, eu estudava e o meu primeiro emprego foi no Meridian, antigo já não existe mais, no Meridian, na Avenida Boa Vista, ah, a levar as malas para os quartos e a estacionar os carros. Foi uma época muito boa. Depois eu fui para a Holanda, onde eu trabalhei, estudei. Estive lá 4 anos. Depois fui trabalhar para o sul da Espanha, para Málaga. Acabei por abrir o meu primeiro pequeno negócio, que foi um bar. E correu muito bem, porque no final de menos de um ano eu consegui o vender. Ganhei um dinheiro, depois fiz um curso no ramo imobiliário e abri uma imobiliária. E as coisas também correram muito bem. Mas naquela época eu não estava nada preparado para a gestão de dinheiro, nem pensava no Claro, futuro, era muito novo. Mas basicamente, quando nós jogamos juntos na seleção, foi um pouco por aí. Acabei por entender que o vôlei não tinha muito futuro financeiro e decidi-me dedicar-me à minha vida profissional. Entretanto, naquela época tiveram várias nuances. Acabei por morar 2 anos na Inglaterra com a minha primeira esposa. Tenho um filho hoje com 25 anos. Morei em Cambridge, mas não gostei muito da Inglaterra. Era um sítio que me podava um bocado os meus sonhos. Eu era tratado um bocado como cidadão de segunda classe. E eu, embora não venha de nenhuma família nada, a minha família é uma família clássica portuguesa, tradicional, se- mãe bancária e pai foi diretor comercial numa empresa a vida toda, teve só um emprego. Então, uma vida muito normal, ninguém era rico. Eu tinha aspirações, e não era a ser rico, mas tinha aspirações a trabalhar para mim, a construir o meu próprio sonho. Eu acho que quando nós trabalhamos para nós mesmos, não há limites. Tu crias os teus próprios sonhos e fazes aquilo que tu queres. Quando tu trabalhas para os outros, ficas um pouco limitado ao sonho dos outros que eles têm para ti. Então, eu acho que quando tens, principalmente no ramo de vendas, no ramo comercial, tu tens aí uma possibilidade infinita de ganhos, porque tu é que decides o quanto tu queres te dedicar e tu queres esforçar. No meu caso, depois disso, acabei por voltar para Portugal e aqui eu criei uma rede de bares. Sempre gostei muito de hotelaria, não é a minha formação, a minha é marketing, mas eu sempre gostei muito de hotelaria. Tive uns bares na época que eram os Tuaregs, foi o primeiro bar de marroquino aqui, pá, em 2000, não me lembro muito bem. Cheguei a ter 15, dois eram próprios e 13 franchisados. E então foi nessa época que depois eu realmente tive aquele problema do da jogo adição. e foi difícil. Entretanto, foi muito engraçado. Eu lembro que fui com a minha mãe ao psiquiatra e ele receitou-me uma tonelada de medicamentos e eu pensei que se eu fosse tomar aquilo eu ia ficar completamente xexé da cabeça. Porque é realmente uma das adições mais difíceis de tratar. Mas eu simplesmente decidi, a partir de hoje, nunca mais jogo. Pedi ajuda à minha mãe e pronto, eu nunca mais joguei. Foi tão simples como nunca ir mais. Lógico, precisas ter ocupação, precisas estar motivado, precisas de querer muito, precisas de focar a tua energia noutras coisas. Hoje tenho outros vícios muito melhores, que são o desporto, que é o golfe, onde te dá também esse tipo de sensações de adrenalina e de dopamina, quando estás feliz e consegues fazer, mas é um desafio pessoal muito mais saudável, então, e concentrei também todas as minhas energias no meu trabalho. Então, e foi muito engraçado. Esta história que eu estou a contar agora teria sido impossível naquela época. Tinha uma vergonha terrível de contar sobre os meus fracassos. E foi através de um amigo que mora no Brasil por coincidência, que é daqui do Porto, que numa palestra que eu fui assistir dele, ele abertamente contou para 1000 pessoas na plateia que tinha sido viciado no jogo. E aquilo foi uma lição Pegou contigo. de sabedoria, dizer assim, pô, realmente, em vez de eu andar a tentar esconder a minha história com vergonha, acho que admiti-la e falá-la, contá-la ao mundo, só me torna uma pessoa mais forte, porque eu não prejudiquei ninguém, indiretamente a minha família, mas prejudiquei-me foi a mim. Mas eu consegui, por um lado, superar e acho que essa vitória mostra pessoas que realmente, se eu conseguir, foi aquele o início da minha fala, qualquer um pode conseguir. Acho que as pessoas podem ter essa força, essa resiliência, E como é depende que foi quando realmente. chegaste ao Brasil, Miguel? Quando fui para o Brasil, na realidade, eu comecei num projeto de franchising. O contrato era uma família que me contratou para eu fazer um projeto na área da beleza e que me dariam sociedade se um projeto corresse bem e deram-me um carro para trabalhar, um salário muito básico e um lugar para viver.
e começou muito bem. Eu realmente criei uma marca, as coisas correram muito bem. E depois houve um problema entre eles familiar e basicamente eu fiquei na rua. Ou seja, 6 meses de Brasil, em Manaus, na capital da Amazónia, eu estava com uma mala, uns tacos de golfe e 1.000 euros no bolso. E nessa época eu tinha a possibilidade de decidir, ou eu venho-me embora, e realmente 6 meses não dá tempo para fazer nada, desisto dos meus sonhos e desisto desta aventura, ou então eu atiro-me à vida e faço-me valer da minha experiência e da minha garra, e realmente eu achava que precisava de passar por aquilo para conseguir conquistar alguma coisa. E entretanto, assim foi. Eu, naquela época, conhecia a mãe dos meus filhos, que ela tinha era meia artesã, meia hippie na época, ela tinha comprava umas plumas, uns brincos e fazia uns artesanatos e umas coisas lá muito típicos da Amazónia. E eu disse-lhe, pronto, se estiveres disposta, metade do dinheiro que eu tenho aqui compramos em mercadorias, então vamos vender. E assim foi. Do nada, eu aqui, um portuguesinho de São Mamede em festa, estava a viajar em aqueles barcos gigantes de madeira pelo meio da Amazónia, a dormir, nem conseguia dormir naquelas redes, porque eu não sei dormir em rede, então tinha que dormir no chão, por baixo das pessoas que ficavam a dormir nas redes. E ia viajar 3 dias de barco para ir para um festival lá no interior da Amazónia, numa ilha chamada Parintins, não sei se alguns já devem ter ouvido falar, que é o Festival do Boi Bumbá, e dei por mim a vender no meio de uma praça com uma mesinha, artesanato e o que podia. Foi muito engraçado. Ao mesmo tempo, aquele momento é de grande choque, não é? Onde tu tens que realmente te adaptar e entender que de nada vale o teu passado, ali és quem és, não conta a tua história, não conta nada. De ter tido uma vida boa em Portugal, de andar de Porsche, ter tudo, de repente eu estava naquela situação. Ou aceitava, ou deprimia-me, ou suicidava-me, ou então aceitava e ia para a luta. E foi o que eu fiz. Não é fácil, chorei muitas vezes, tive muitas dificuldades, tive momentos, mas por um lado eu achava que aquilo era necessário, por um lado eu achava que estava a passar por aquilo, por algum motivo. Eu acho que quando, não sei, não sou aquela formação católica dos teus pais, dos teus avós, que não acreditam um pouco na penitência, em que tu tens que passar por algumas coisas para amadurecer ou para ter alguma coisa depois no fundo do túnel. Eu aceitava aquilo de uma forma natural, embora não é fácil. Estive muito doente, apanhei uma bactéria lá, estive internado num hospital no interior da Amazónia, onde fiz um tratamento, uma cirurgia com dois médicos bolivianos com goteiras a caírem no centro cirúrgico e um paciente a fazer xixi no canto da parede. Coisas terríveis, assim, vivi momentos muito difíceis, mas eu naquilo era só o processo, ou seja, eu entendia tudo aquilo como parte da viagem, parte do processo para chegar onde eu queria e tinha que começar por algum lado. Sabia que ninguém me ia dar nada e sabia que tinha uma coisa boa, eu só dependia de mim. Yeah. Então, eu só dependia de mim e da minha energia que eu colocasse naquilo. Entretanto, profissionalizei um pouco o negócio da minha mulher e comecei a correr atrás das situações de ver onde é que eu dava mais dinheiro. Entretanto, aquilo acabou, fomos para uma cidade lá do interior da Amazônia chamada Manacapuru. E houve um momento em que nós nos separamos e eu fiquei basicamente sozinho. Ou seja, nós vivemos no chão, alugamos a primeira casa, que não tinha nem frigorífico. E as pessoas, hoje, eu valorizo tudo que eu tenho, porque não ter frigorífico acho que não cabe na cabeça de ninguém. Ninguém imagina o que é não ter frigorífico, porque tu não tens onde guardar nada. Nós comprávamos uma caixa com gelo no início do dia e passado 2 horas já não tinha máquina de lavar, não tinha fogão. Nós comprávamos aquelas porçõezinhas de comida e vivíamos do dinheiro do dia a dia. Começamos a vender e a comprar. Entretanto, juntamos um dinheirinho, compramos uma máquina de lavar, compramos um frigorífico, compramos um fogão. Depois comprei uma pequena motinha e com essa motinha eu fui fazer o que chama-se no Brasil mototáxi, que dava 2 euros, 2 reais por cada corrida. Naquela altura era pá, aí 40, 50 centavos. E com isso eu fui andando e sobrevivendo, até que eu cheguei realmente a um momento de desespero, em que eu senti, ou eu acontece alguma coisa na minha vida, ou então realmente eu vou embora porque já está a chegar ao limite. Estava sol de 40 graus, 45 graus na Amazónia, eu vivia num lugar que nem ventoinha tinha. Então eu cheguei ao fundo do fundo do fundo do fundo do poço. Só que ensinaram-me que é no fundo do poço que tem uma base, né? Então a gente ganha impulso
para se levantar e subir outra vez. E tenho uma experiência muito bonita nessa fase, que foi um dia de total desespero, em que eu estava realmente mesmo mal, já a chegar ao fim das minhas forças. E eu vi uma porta de uma igreja aberta, chama a Igreja da Nossa Senhora da Nazaré, lá no centro da cidade. Não que hoje, pessoal, eu não estou aqui a pregar, não, estou só a contar a minha experiência. Se alguém aí não acredita em, ou é ateu, ou não acredita, não tem problema, só estou a contar o que eu vivi. Eu entrei nessa igreja da Nossa Senhora da Nazaré e eu estava com um colete daqueles refletores de mototaxista, capacete na mão, parei a moto na porta da igreja, entrei e o padre estava a benzer as pessoas com um ramo, não sei, uma planta qualquer, e a tirar água benta. E eu lembro-me de ter aproximado, não sabia muito bem o que é que eu estava ali a fazer, estava no fundo a pedir algum tipo de auxílio, e aquela água caiu em cima de mim. Eu lembro-me de ir para um cantinho, ajoelhar-me e chorar, vá, berranho, durante mais de uma hora, desesperado completamente. E pela primeira vez na minha vida eu entreguei o meu íntimo a o que quer que seja, a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, o que qualquer um quiser que acreditar. Eu lembro-me da minha conversa com Deus, foi dizer: empatamos, está 0-0. Foi isso, eu lembro perfeitamente desta expressão na minha cabeça, comecei a estar 0-0. O que eu já fiz de mal, que está pago, aquela história da penitência. E a partir de agora eu quero uma oportunidade, abro-me, eu entrego-me completamente a quem quer que seja que me está a ouvir, eu entrego-me, mas abra-me uma porta, ou uma janela, uma frinchinha para passar, ou então realmente faça-me desistir de tudo isto e eu apanho um avião, ou peço à minha mãe para mandar dinheiro e vou-me embora. Esse Porque foi o momento-chave. foi um momento chave, assim, a nível interno. Acho que foi importante, porque a qualquer momento eu podia vir embora. Eu tinha pelo menos essa segurança que eu tinha a minha mãe que me acolheria, mas eu não queria desistir. E esse momento foi aquele momento realmente que eu fiz ali um ultimato a mim mesmo e a Deus: ou agora isto muda alguma coisa, ou então eu já não aguentava mais, porque eu vivia num mundo completamente assim. Acho que não dá nem para descrever as coisas que eu vi, o que eu vivi, como eu me senti. Mas aquilo tudo, no fundo, era uma reconstrução, né? No fundo, aquilo era tipo, quando tu estás na ressaca de um vício, aquela coisa toda má a sair de ti, e um cleansing, Limpeza. né? Uma limpeza espiritual. E, entretanto, eu lembro-me de sair da igreja, muito leve, parecia que estava a flutuar, depois de descarregar toda aquela emoção que estava presa dentro de mim. E tinha aquele telefone de que pôr créditos, liguei para a minha mãe, e a minha mãe atendeu e eu contei-lhe a experiência. A minha mãe é uma pessoa bastante religiosa e ficou muito feliz com tudo aquilo e ouviu. E pronto, e a resposta veio muito rápido. Assim, tipo, passado uma semana eu conheci uma menina lá em Manacapuru que era engenheira de alimentos. Conversamos, trocamos as nossas ideias, experiências. Ela falou-me que era engenheira de alimentos numa fábrica de açaí. E hoje a açaí é o meu grande negócio, é aquilo que eu vivo. Eu fundei uma empresa chamada Açaí Concept em 2013 e hoje tenho 400 e tal lojas em 9 países. Então tenho um negócio grande. Aqui em Portugal também tem lojas, acho que alguns de vocês já devem ter É uma consumido maravilha. ou conhecem. E pronto, e entretanto essa menina apresentou-me o dono da fábrica, propus-lhe a minha ideia. Eu trabalhei com ele 3 meses, nunca me pagou, mas eu aprendi muito sobre açaí. Depois, através deles, na fábrica, eu conheci umas pessoas que estavam a criar um negócio de açaí, ao qual eu dediquei todo o meu conhecimento e experiência e ajudei-os a crescer a marca deles durante 2 anos e meio, e comecei a ganhar muito dinheiro. Ou seja, daquele momento da minha saída da igreja, que foi tipo, sei lá, fevereiro, em abril. Eu trabalhei em fevereiro, março e abril nessa fábrica. Em maio eu estava a trabalhar com essas pessoas desse projeto da açaí. Estive com ele 2 anos e meio e a minha vida mudou radicalmente. Comecei a ganhar dinheiro, foi um projeto muito bom, foram 70 e poucas lojas que nós abrimos, até que chegou um momento que eu achei que era o meu momento de seguir a minha carreira solo. Entretanto, já tinha nascido o meu primeiro filho lá no Brasil e desci para Maceió, que é uma cidade maravilhosa, no Nordeste brasileiro, a capital de Alagoas, onde lá eu abri a minha primeira loja própria. E lá fiz a minha vida durante os 13 anos ou os 12 anos e meio seguintes. E realmente lá as coisas correram muito bem, né? Ou seja, lá eu entendi o negócio,
a situação do açaí, só para explicar um pouco, e como os negócios às vezes surgem da nossa vontade. E eu consumia açaí, eu sempre gostei muito, desde que fui para lá, que é um produto típico da Amazónia, é como a nossa francesinha aqui, toda a gente come, toda a gente gosta. E fui pesquisar todas aquelas as opiniões das pessoas e todas as propriedades nutritivas e nutracêuticas que tem o açaí. Só ouvia falar bem, mas eu ia consumir nos lugares e ele era servido assim meio de uma forma não tão boa, meio não tão higiênica. Era num liquidificador que era feito, muitas vezes não se via a fazer. E era tipo o primo pobre das frutas brasileiras. Era assim uma frutinha que estava meio escondida, não era muito valorizada. Era tipo, oh, vamos comer castanhas. Era como se alguém dissesse agora quero ir para o shopping comer castanhas. Não é típico, né? As pessoas comem castanhas naqueles carrinhos da rua. E o açaí era meio aquilo. E então eu decidi, através daquilo que eu vi os outros a fazerem e dando também o meu contributo, de criar um modelo muito mais moderno, muito mais europeu, muito mais higiênico, colocando o produto numa máquina, comprando e produzindo um produto de alta qualidade, com todos os certificados de sanitários e de higiene. E pronto, e aí a coisa explodiu. Num ano já tinha 40 ou 50 lojas, depois a coisa foi crescer e cresceu bastante. Então hoje estamos muito consolidados. Na América do Sul estamos no Equador, no Chile e no Brasil. Aqui já estamos com quase 30 lojas em Portugal. Agora eu estou pessoalmente aqui, voltei para Portugal. Eu estou aqui há menos de 2 anos, vai fazer 2 anos em março que eu voltei. E vim morar aqui em Valpizão, aqui perto de um campo de golfe, que eu sou viciado em golfe, que é o meu vício, que substituiu o outro. Bem E mais entre saudável. bem mais saudável, embora não é tanto no meu caso que eu parti uma perna ontem a jogar golfe, mas faz parte. E pronto, e eu estou agora a expandir o mercado na Espanha, já com 6 lojas inauguradas desde julho e mais 4 contratos assinados, então em princípio já há 10 lojinhas aí e o objetivo é chegar a 250 lojas na Espanha. Mas no fundo, esta conversa eu acho que se trata um pouco de mostrar que tudo é possível, ou seja, se eu vim num lugar que não era o meu país, onde eu fiquei ilegal durante 3 anos no Brasil sem vir a Portugal, onde eu comecei literalmente do zero, ou seja, não ter nada em casa, dormir num chão que nem cerâmica tinha. Eu aluguei um lugar para dormir que era uma loja que tinha uma cadeira e uma sanita e um lavabo e um autocolismo, não tinha mais nada. Então, se eu comecei e venci, acho que qualquer pessoa que nos está a assistir, que quer empreender, que quer ter uma renda extra, que quer ganhar algum dinheiro, já começa de uma situação muito mais privilegiada, onde já tem o conforto, a vida e até emprego. Então, tudo está proporcional ao esforço e à dedicação que colocamos nas coisas. É preciso ter uma visão um pouco comercial das coisas, acreditar naquilo que nós fazemos, né? Acreditar no que vendemos. Eu acredito muito no meu produto, então, porque eu estou a vender algo que é saudável, algo que tem muitas propriedades muito boas, embora os miúdos depois ponham 1 quilo de Nutella e de leite condensado e muitas porcarias lá dentro e não fica tão saudável. Mas no fundo é a escolha de cada um. Então, Claro. quando tu acreditas no, ou professas aquilo que acreditas, fica tudo mais fácil. Agora é preciso ter um pouco de dedicação, as coisas não caem do céu. Eu estou a falar aqui a parte boa, contei um pouco da história difícil, mas assim, são milhares de histórias de São altos e baixos, não superação, é? de dificuldade, de muitos nãos, de muita resiliência. Acho que ter praticado o desporto de alta competição, acredito, durante muito tempo, me deu essa capacidade também de aprender a perder, aprender a levantar-me e limpar o pó, sacudir o pó, né, e continuar. Então, eu acho que cada um é que tem que ter um pouco definidos os seus sonhos e os seus objetivos, né? Então, se tu encontras um projeto que te dá essa possibilidade de acreditares e de cresceres, é isso. Em vez de estar 1 ou 2 horas ao telefone a ver Instagram ou Facebook, dá para É. fazer muitas outras coisas de forma positiva, se nós dedicarmos. Agora, eu acho que a dedicação que temos que ter, como tudo na vida, é a constância, é fazer as coisas sempre. Eu acho que é devagar e sempre, e não desistir, e as coisas acabam por acontecer. Que muitas vezes as pessoas colocam esforço nas situações. Eu já vi muitos amigos meus tentarem criar negócios e depois não darem certo porque eles não esperam o tempo suficiente. Desistem quando a coisa está a começar, é aquela barreira, é como um avião, né, que vai levantar voo, aquele esforço necessário de energia e de gasolina para levantar, os motores no máximo de esforço, e no início é sempre necessário isso. Depois que o avião está lá em cima,
dá para ir a velocidade de cruzeiro e pôr os motores um bocadinho mais devagar, porque aquilo já plana e voa e é diferente, é como nos negócios, né? Hoje eu também tenho uma vida mais confortável, eu estou muito mais perto dos meus filhos e da minha mãe e vivo uma vida onde eu tenho mais tempo para mim, que eu acho que é a maior riqueza do mundo, nem é o dinheiro, é ter tempo. Tempo. E então o tempo que eu tenho hoje para mim, onde eu faço o que eu quero, as horas que eu quero, vem realmente de eu não ter desistido desse esforço que foi feito realmente, né, nessa fase. Foram muitos anos, não foram um, nem dois, nem três, foram 4, 5 anos, assim, em que eu tinha 300 grupos no WhatsApp, para vocês terem uma ideia, assim, eu levantava-me e era marketing, e depois eu era design, e eu era vendedor, eu era operador de loja, eu era o que carregava o açaí nas costas. Eu cheguei a ter um apartamento onde eu tinha 5 daquelas arcas frigoríficas gigantes com açaí metido lá dentro, que foi expulso praticamente do condomínio, porque eu carregava açaí para cima e para baixo no elevador, onde não era proibido, né? Eu estava a usar o meu apartamento para fins comerciais, porque precisava, porque era o que eu tinha que fazer, tinha que ser feito para E o que tem que sobreviver. ser feito, tem que ser feito, Pois, não é? e então é isso, é um pouco por aí a minha história, é um pouco por aí a superação. Tu tinhas um sonho. Isso, digamos que é o ponto principal que nunca te desviou do caminho, o teu sonho. Sim, Nunca desististe, não é? Tinhas um objetivo e sabias que tinhas que passar por essas dificuldades para poderes construir a vida que agora tens, não é? Se calhar sim, também nunca pensaste que iria correr tão bem, não sim, é? Step by step, nunca te desiludiu a questão de poderes dormir no chão, não é? Tu sabias que aquilo era, digamos, uma fase que tinhas que passar para depois teres outro estilo de vida, porque sabias que se fosses resiliente, se não desistisses, se batalhasses, podias mudar aquele estado de coisas, não é? E depois, sim, quando encontras esse produto, que é um produto exclusivo do Brasil, certo? sim. Não é? Tu também viste aí algo único que te podia catapultar para o império que tu agora construíste, não é? Tu tens só no Império, Brasil, império é uma palavra grande, mas assim, é, eu realmente identifiquei isso. Foi, aliás, a primeira coisa que eu identifiquei. Tanto é que quando conheci essa menina, a Michelle, a minha primeira conversa que eu tive com o patrão dela, o dono da fábrica, foi em dizer-lhe que eu queria trazer a açaí para a Europa, porque realmente eu entendi que aquilo tinha um potencial global e como só tinha no Brasil, achei que a oportunidade era muito melhor, porque quando tu tens uma coisa que só tem uma fonte, não precisas de, não tens, não temes tanto a concorrência. Há muita concorrência, logicamente, mas eu sabia que não é tão simples. Você não vais aqui em qualquer lado e compras o mesmo produto. Podes comprar parecido, mas não é a mesma coisa e dá mais trabalho. Então foi por aí. Primeiro identificar a oportunidade, acreditei realmente no meu produto, acreditei que o modelo de negócio que eu tinha identificado e que eu tinha acreditado era muito bom. E, logicamente, depois é realmente ter uma visão estratégica, é acreditar, é saber que tu tens que seguir com alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa. Então claro. mais vale acreditar em alguma coisa e correr com isso e ir à luta. Não os vais sempre ter, é aceitar, é entender, mas realmente se tu sabes que tens alguma coisa bom e o meu produto é muito bom, eu não preciso muito de convencimento. Eu mesmo sou consumidor a vida toda, os meus filhos consomem. É Então muito bom. então é um produto que realmente assim, aquilo é natural e os brasileiros que cá estão em Portugal aprovam e falam para os amigos e as coisas realmente foram tomando uma proporção. A E eu não recomendação. achava que, não, sinceramente, não achava que ia chegar ao tamanho que nós estamos hoje, quando eu fui para Maceió viver. Entretanto, eu tinha um sócio chamado Rodrigo, começou o projeto comigo depois naquela segunda fase, que acreditou e comprou metade da empresa naquela fase do arranque. E ele disse-me que nós, naquela época, tínhamos um plano, que era abrir 20 ou 30 lojas ali na região de Recife, Alagoas, Maceió, ou João Pessoa, era por ali, íamos viver ali uma vidinha tranquila, ali a beira-mar, criar os filhos, e era aquela vida que esperava. Mas as coisas foram realmente tomando um tamanho, e como vocês podem imaginar, o Brasil é muito grande, e as coisas foram tomando um tamanho, primeiro a nível nacional gigante, e depois a nível internacional as coisas começaram a acontecer, primeiro com Portugal, depois com os Estados Unidos, depois com o Equador e o Chile, onde estamos aí muito bem, e agora realmente Espanha, com Portugal já há 7 ou 8 anos, bem consolidado, com bastantes lojas. Mas é isso, tem que ter fé, Miguel, tem que acreditar. é isso mesmo. Que mensagem é que tu deixarias para quem está hoje
como tu estavas naquele chão vazio. A mensagem para quem está hoje, primeiro, se ficarmos à espera que alguém nos dê alguma coisa, não vai acontecer. Tem muita gente hoje que acredita que o mundo lhe deve alguma coisa, sim, principalmente muitos jovens acreditam que só nascem com direitos e sem obrigações. Então, que o primeiro passo é agir, tem que sair do lugar em que está parado e começar a agir, fazer qualquer coisa. Então, acreditar em si. Tem que acreditar, não ter vergonha, nem ter medo do que quer que seja. Acho que isso, a gente preocupa-se muito com a opinião dos outros. Acho Yeah. que eu fui sempre um bocado diferente nisso. Eu vivia num lugar onde os meus amigos, ninguém trabalhava. Eu fui o primeiro a trabalhar e depois eu fui empregado de mesa no Algarve e fui empregado de mesa em Espanha. Então eu nunca tive nada medo nem vergonha dessas coisas que acho que o trabalho só dignifica e honra as pessoas. Então é correr atrás das oportunidades e não desistir, e não desistir, e não ter medo de começar e recomeçar e recomeçar outra vez, porque no final de contas nós vamos todos para o mesmo lugar e muitas pessoas falam, eu tenho medo e eu estou numa situação que o meu emprego dá-me muita segurança. Não há segurança de nada, não é? Não há segurança de nada. Grandes bancos já faliram, grandes empresas já fecharam, então não há segurança de nada. A única coisa que nós temos como segurança é enquanto aqui estivermos, se as pessoas tiverem saúde o suficiente para poderem trabalhar, tiverem dois braços, duas perninhas e cabeça, é não desistir. Então, para quem está numa situação, eu digo um ditado de duas palavras que me disseram há uns anos no Brasil, quando eu estava numa situação difícil, já depois dessa, que é o tudo passa. Tudo passa. Você estás num momento muito difícil, muito deprimido, com grandes problemas pessoais, isso passa. E quando estiveres num momento ultra feliz, em que está tudo bem, as coisas correm bem, isso também vai passar. Então a gente tem que estar preparado, porque a vida é um ciclo, a vida ela tem vida própria e as empresas elas também têm vida própria. Nós não achamos que controlamos, mas não controlamos nada. E é aceitar, aceitar, e a gente começa a amadurecer e a aceitar as situações. Por exemplo, posso dizer uma coisa, a minha pessoal, que ontem eu fiquei muito feliz comigo por ter partido a perna. Parece uma loucura. Mas porquê? Em nenhum momento mudei a minha atitude, em nenhum momento aquilo me desesperou. Eu fui para um hospital público, porque eu cheguei agora há pouco tempo, nem seguro de saúde, não tenho nada. Fui para o São João, fui super bem tratado. Aceitei que aquilo acontecia, que faz parte da vida ter acidentes. Fui bem atendido. Depois mandaram para o Hospital Famalicão, que foi uma estupidez, porque eu moro aqui em Santo Tirso, então faz parte. Não foi para lá fazer nada. E estive lá não sei quantas horas. E entendi, isto faz parte do processo. Depois chamei o Uber e fui para casa. Eu tive 1000 amigos a quererem me buscar. Não quis incomodar ninguém. Mas acho que às vezes as pessoas têm que estar bem, estar em paz, ter calma. Acho que essa é a nossa maior vitória. E então essa lição que eu tive de mim mesmo, de sentir que tenho hoje mais disciplina emocional para não me deixar avalar por coisas menos positivas, porque tudo passa e isso faz parte da vida, menos a morte, o resto tudo passa. Então tem tanta gente que gostava de estar na nossa situação, com o nosso conforto, com a nossa vida, com a nossa inteligência, com as oportunidades, que não pode porque está acamada, porque está com grandes problemas, ou então não tem mesmo essas condições que a gente só tem que valorizar cada momento que vive, que está aqui e pode estar perto de quem gosta. E mais se estiver a fazer algum negócio que nos dá dinheiro, ainda por cima a gente acredita e gosta dele, e o que nós estamos a falar, acho que o negócio da Cristina, o que vocês fazem, também é muito parecido, que é algo que tem muito a ver com provas dadas, com comunicação, tem muitos, Com exclusividade, com algo que é único. depois, que é algo único, que tem também já depoimentos de pessoas em que mudou a vida delas, assim como eu gosto de Yeah. ver que muitos dos meus franchisados ganharam muito dinheiro, cresceram muito comigo, têm 10, 15, 20, 30 lojas, porque acreditaram também no meu sonho e fizeram do meu sonho parte do sonho deles. Então, acho que tudo isso é que é o segredo aqui da situação. E tu te estavas a dizer que não deixar abalar por situações negativas, mas tu também não te deixas deslumbrar por teres agora esse conforto e teres adquirido essa qualidade de vida, que é muito importante, não é? Porque nós nunca sabemos o dia da manhã. Eu lembro-me de uma frase que tu me disseste aqui há uns anos, quando nós fizemos
temos que repetir aqueles almoços, aqueles encontros das seleções, que tu disseste uma coisa muito engraçada, foi, amiga, nós temos que estar da mesma forma a beber uma cerveja numa esplanada ou um champanhe num hotel 5 estrelas, não é? Foi mais ou menos assim. Foi. É por aí, eu também já, eu não, nem sempre fui assim. Ou seja, eu acho que foi Yeah. parte da evolução pessoal. Acho que quando eu passei por aquele momento difícil, talvez noutras fases da minha vida eu tivesse sido menos humilde, mais arrogante e achava que eu era especial. E como eu tive aquele safanão, aquele estalo que Deus me deu no sentido de acorda para a vida e transforma-te em alguém melhor, eu acho que isso me fez avaliar, não é? Quando estás numa situação dessas, tu tens muito tempo para refletir. Então eu pensei realmente que muitas vezes as pessoas emanam aquilo que elas são. Então muitas vezes, mas eu na minha relação não tenho sorte, mas o que é que tu procuras? Mas na minha vida eu não tenho sorte, mas o que é que tu fazes? Então, quando tu tentas te tornar uma pessoa melhor, também coisas melhores acontecem, não é? Então eu É acho que isso. hoje atraio para a minha vida pessoas melhores, melhores amigos, melhores parceiros de negócios, porque também eu tento ser uma pessoa justa e boa, não ando aqui para me aproveitar de ninguém, não consigo fazer negócios que não sejam bons para os outros também. Não tenho essa mentalidade que é tudo para mim e nada para os outros. Então eu acho que isso é um reflexo. Então essa parte também é importante. Hoje, como eu já estive em todos os lados da moeda, eu trato super bem toda a gente, falo com toda a gente, não tenho amigos, senadores da República no Brasil, tenho governadores, juízes, tenho amigos de todo lado e tenho amigos que fazem o que eu fazia, empregado de mesa. Há pouco tempo eu conheci aqui numa churrasqueira, perto de mim, um rapaz que é brasileiro, que era empregado de mesa, começamos a falar e eles juntam dinheiro e eu arranjei-lhe, ajudei-o e hoje ele recebeu uma herança e virou meu franchisado, vai abrir uma loja minha em Málaga. Ou seja, as pessoas todas somos iguais, nós não somos aquilo, nós estamos naquela situação. E eu não era feirante ou camelô, como se diz no Brasil. Eu estava naquela situação. Eu não era mototaxista. Assim como eu não sou. Eu estou neste momento nesta situação. Mas se uma vida por algum momento não correr bem, eu vou estar noutra situação e vou ser aquilo. Acho que é aquela rigidez de pensamento que muitas pessoas têm que se deprimem porque as coisas realmente não foram, ou faliram, ou não correu bem. Isso é tudo construído na nossa cabeça, por mais com medo da opinião dos outros, que na realidade com a nossa opinião. Eu acho que hoje vivemos no 2025, quase 2026, num momento muito moderno em que essas coisas já é tudo passado, o que nós temos é que olhar para a frente e acreditar que em nós mesmos. E quando nós temos muita confiança em nós mesmos, nada te abala. A opinião dos outros é a opinião dos outros sobre eles, ninguém te conhece. E eu, como me conheço a mim muito bem, a opinião dos outros é deles. Vale A o que minha vale. vale o que vale, então. É por aí. Miguel, há algum sonho que tu ainda não realizaste e que te fazem vibrar hoje, quando pensas neles? Muitos, 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 muitos. Acho que quem para de sonhar para de viver. Não É tenho isso mesmo. muitos, com certeza. Não tenho muitos sonhos ainda e penso todo dia e aparecem novos, agora talvez um pouco mais realista, porque sei das responsabilidades que eu tenho e da vida que também tenho. Tenho 5 filhos, tenho responsabilidades, tenho empresas. Mas assim, acho que não se deve parar de sonhar nunca, porque isso é o que nos faz, é o que nos motiva, é o que faz viver. Não passa por dinheiro, sinceramente. Dinheiro ele traz conforto, mas passa por novas experiências, por viver novas coisas, desafio, ajudar muitas pessoas, ver os meus filhos crescerem, fazê-los parte do meu sonho também, né? Estar perto dos meus pais, isso acho que é o mais valioso, mas com certeza. No dia que parar de sonhar, mais vale fechar a luz, apagar a luz e ir embora. Yeah. Qual é o legado que tu queres deixar aos teus 5 filhos e ao mundo, no fundo? É uma pergunta difícil, mas assim, nem penso muito sobre isso, sobre legado, sobre. Primeiro, de que foi uma pessoa honesta e trabalhadora e que não desistiu. Talvez essa história da superação, deixar esse legado como exemplo, porque eu tenho a certeza que eles vão passar por dificuldades também na vida e depende do nível de dificuldade, não é? Para muita gente que não ter comida é uma dificuldade e outra é o carro não pagou, é outra dificuldade. É tudo proporcional, mas se a pessoa não estiver preparada para ouvir nãos e para separar tudo vira uma dificuldade. Então, acho que o legado que eu deixo aos meus filhos é um pouco contar-lhes a minha história e eles sabem. Eu não escondo nenhum deles a minha história,
porque falo-lhes todos os dias o que vocês veem o vosso pai a fazer, a trabalhar, é estar com amigos, é estar com a família, é juntar toda a gente, é estar o mais presente possível, porque isso é o que nós vamos nesta vida. Falo muitas vezes namoradas, amigos, vão e voltam, desaparecem, vão para outros lugares, têm a vida deles. Mas a família ainda é uma coisa muito importante e ainda é algo que deve ser a nossa base. Então, o legado, talvez, que eu pense em deixar aos meus filhos é que é uma educação baseada no amor, no carinho, estarmos perto, darmos sempre o máximo de afeto a todos e realmente, pronto, se a minha marca estiver aí e for bem vista e chegar um momento até que eu venda, sei lá, mas que ela deixe aí um dia a minha marca. Eu imaginei lá no Amazonas em 2012 ou 2011 que eu comecei a sonhar com ela, ela estiver aí em alguns lugares, como amigos meus que vão e viajam e estão em Dubai e me mandam uma foto de uma loja minha, deixa alguma alegria, é um pouco vaidade, eu acho, mas deixa ali um sentimento. Mas assim, o legado maior é ver os meus filhos crescer e que sejam boas pessoas. E felizes com memórias, com esse legado de memórias que foi criado contigo, não é? Olha, se a tua história fosse um filme, qual é que nome é que davas ao filme? Não faço ideia. Não faço ideia. Eu sei que quando eu dei muitas palestras no Brasil e quando tu começas a criar uma história para a palestra, não é? Dás um título, não é? Então tens vários tipos de palestras. Tem as palestras que são aquela jornada do empreendedor, aquela história do Rags to Riches, que é o self-made man que veio do nada e cresceu. E eu dei o nome à minha palestra do jogo da vida e eu punha uma roleta gigante no ecrã principal por causa que eu falava para toda a gente sobre a situação do vício e depois toda essa história, a resiliência e tal. Mas sinceramente, o título não te sei dizer, mas tenho vontade, já me ofereceram várias vezes para me ajudarem a escrever no livro, tenho vontade de deixar algo escrito, porque realmente eu acho que já vivi 3 ou 4 vidas numa só, comparado com muitas pessoas que têm vidas talvez mais típicas, mais normais, não melhores ou piores, mas mais certinhas do que a minha. Acho que gostava de deixar aí algum livro para que os meus filhos, os meus netos, um dia vissem e lessem com mais detalhe um bocadinho daquilo que eu contei agora, né? É Mas muito é por aí. inspirador, Miguel. É muito inspirador. A tua história merece ser contada e foi era esse o meu grande desejo há algum tempo, já tínhamos falado nisso, não é? Porque aquilo que tu passaste, aquilo que tu viveste, ao ponto que tu chegaste e aquilo como tu te reconstruíste, eu acho que isso é um grande exemplo para que, e inclusivamente agora, os jovens têm uma falta de resiliência, de capacidade de lidar com a frustração incrível, não é? Eu acho que é muito inspirador e eu acho que é uma responsabilidade que tu tens de escrever, deixar escrito isso. E eu espero que isso seja concretizado, porque nós precisamos de histórias dessas todos os dias, porque a vida, quando está numa linha, não é? Numa linha reta, é sinal que parou, não é? Que parou. Sim, É morte. Aliás, é esse, o batimento cardíaco é exatamente como é a vida, é altos e baixos, altos e baixos. E essa capacidade que tu tiveste de te reinventar perante tanta dificuldade, eu acho que é muito inspirador. Eu dou-te os parabéns. Eu acho que aí também está um pouco do desporto que nos moldou, não é? Esta capacidade de nós resistirmos à frustração, da perda, não é? Que nem temos tempo de pensar no erro, porque o árbitro apita logo e nós temos que estar prontos para a jogada, não é? Eu acho que tudo isso também contribuiu para essa mentalidade de fé, de resistência, de vencer. com certeza. Olha, não sei Com- se queres acrescentar mais alguma coisa, eu estou de coração cheio. Estou muito feliz de ter concretizado esta conversa contigo. Acho que muita gente que neste momento possa estar a passar por um período menos bom vai perceber que se não desistir e se tomar ação na vida dela, não é? E se calhar reacordar os sonhos que tem, porque nós todos temos sonhos, é capaz de dar a volta e, e vencer. Nada, só agradecer, em primeiro lugar, o teu convite. Sempre foste uma pessoa muito generosa comigo, muito amiga, parceira, uma pessoa que sempre fez as coisas comigo ou por mim de forma altruísta, sem nunca esperar nada em troca. Isso não é tão comum nos dias de hoje, então eu fico muito feliz por isso.
e dizer a quem esteve aqui ou vai nos assistir no futuro, porque isto supostamente vai ficar gravado, que se eu puder contribuir um pouquinho para deixar o vosso dia um pouco mais animado e acreditarem que tem pessoas que realmente vieram de situações mais difíceis e conseguiram superar, ou então inspirar de alguma forma a que as pessoas tenham mais vontade de conquistar alguma coisa e de ir atrás dos seus sonhos, depois façam e agradecer, porque assim, se nós queremos um bocadinho mais do que os outros, também temos que fazer mais do que os outros, ou seja, não se pode esperar que as coisas aconteçam, porque a oportunidade ela passa, mas é preciso estar preparado para a oportunidade, não se pode esperar pela oportunidade, porque ela não vai. Às vezes a pessoa, se não estiver preparada, E eu, deixa eu ver se ele entra, só para acabar. E foi assim, olha, ele já está a entrar novamente. o meu O teu auricular caiu caiu e desligou. e Bem, muito desligou. obrigado a todos. Já, Olha, já, obrigada, já obrigada, acabou? Miguel. Tá. Ainda não fechei, mas estavas-te a despedir. Estavas Estava-me a a dizer que despedir e pode. pronto, era isso. Obrigado, obrigado a todos que estiveram aqui presentes, que tiveram interesse para ouvir e boa sorte. E a ti também, muito obrigado pelo convite. Tá. Temos que marcar então um encontro com as seleções para nós nos reencontrarmos novamente, porque a vida passa, não é? Com certeza. Temos Está aqui bem, alguns, temos aqui alguns a ver. Depois eu vou lançar o repto no grupo, tá está bem? bem. Obrigado, Olha, Cristina. Um beijinho, beijinho. uma boa Tchau, noite. beijinho. Falamos. Tchau, Tchau, tchau. obrigado. Tchau, tchau.